Você já parou para pensar sobre o verdadeiro sentido da vida e o que acontece após a morte? Hoje, vamos embarcar em uma jornada transformadora através das experiências inspiradoras de Divaldo Franco, um renomado médium e orador espírita. Prepare-se para descobrir como cada encontro, cada história e cada lição pode nos guiar para um mundo repleto de amor, esperança e conexão espiritual. Fique conosco e desvende os mistérios que cercam a vida e a morte. Divaldo Franco é um dos mais renomados médiuns e oradores espíritas do Brasil. Nascido em uma pequena cidade da Bahia, sua trajetória é marcada por um profundo compromisso com o amor e a espiritualidade. Desde jovem, Divaldo começou a perceber habilidades que o conectavam a outras dimensões, que foram cuidadosamente tratadas por sua querida mãe. Ao longo das décadas, ele buscou conhecimento e prática, tornando-se um farol de esperança e sentido para milhares de pessoas ao redor do mundo. Seus ensinamentos transcendem barreiras, mostrando que a vida, mesmo após a morte, continua. Ele sempre enfatiza que cada um de nós tem uma missão a cumprir, e isso inclui a busca incessante pelo crescimento espiritual. Em um dia chuvoso, enquanto Divaldo caminhava por uma praça em sua cidade natal, ele teve um encontro inesperado com uma mulher idosa. A mulher, chamada Maria, parecia estar à espera de algo, mas Divaldo não sabia que esse momento mudaria sua visão sobre a vida e a morte. Ao se aproximar dela, uma conversa informal começou, e Maria compartilhou histórias de sua juventude, repletas de desafios e superações. Durante a troca de palavras, uma ligação energética se formou, como se as almas de ambos reconhecessem algo especial uma na outra. Essa interação fez com que Divaldo se lembrasse de que, em meio a todas as lições que havia aprendido, o que realmente importa é o carinho e a conexão que criamos ao longo de nossas vidas. Era um sinal claro de que a vida está repleta de encontros que nos transformam. O encontro com Maria fez Divaldo refletir sobre o significado profundo da vida. Ele percebeu que a vida não se resume apenas à materialidade, mas é uma sequência de experiências que nos ajudam a evoluir espiritualmente. Ele começou a entender que cada pessoa que cruzamos em nosso caminho traz uma lição e, às vezes, até mesmo uma forma de auxílio para que possamos evoluir. A reflexão o levou a entender a importância do amor, da gratidão e da compaixão. Divaldo notou que esses sentimentos são as verdadeiras colunas que sustentam a vida e a conexão com a alma. Ele questionou-se: estamos vivendo de forma plena? Se a nossa existência é cheia de experiências significativas, o que estamos fazendo para fazer a diferença na vida dos outros? A resposta o levou em uma nova direção, de querer compartilhar ainda mais seus conhecimentos. Com uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, Divaldo sentiu que estava apenas no início de sua jornada. Ele decidiu que precisava espalhar suas mensagens de amor e esperança ainda mais longe. A ideia de criar palestras e eventos que exaltassem a espiritualidade tomou conta de sua mente. Divaldo começou a planejar encontros onde pudesse reunir pessoas e compartilhar suas experiências e ensinamentos. Cada uma dessas reuniões prometia ser mais do que apenas um discurso, mas sim uma transformação coletiva, onde almas se encontrariam, se reconhecessem e se elevassem. Ele imaginou que seria uma forma de preparar as pessoas para os 3 momentos que abordaria após a morte, destacando que não devemos temer o fim, mas sim compreender que é uma nova etapa cheia de possibilidades. Divaldo sentou-se em um parque tranquilo, o sol começando a se pôr no horizonte. Enquanto ele fechava os olhos e respirava profundamente, visões começaram a fluir em sua mente. Ele viu imagens de pessoas que passaram por sua vida, cada uma com uma mensagem a transmitir. Lembrou-se de suas conversas com Maria e das lições que ela lhe ensinou. Aquela sensação de conexão ficou ainda mais intensa. Divaldo percebeu que as almas ao seu redor queriam se comunicar, e ele se lembrou da importância de ouvir essas vozes que, embora silenciosas, eram repletas de sabedoria. Resolvera acolher essas visões como uma nova forma de aprendizado, uma espécie de orientação espiritual que ainda não compreendia totalmente.
Enquanto Divaldo meditava sobre essas visões, ele começou a perceber que tinha dentro de si uma voz interior, uma espécie de consciência que o guiava em seus pensamentos e decisões. Aquela voz começou a falar mais alto, trazendo questionamentos profundos sobre sua missão nesta vida. O que você está fazendo de verdade para ajudar os outros? Pensou Divaldo. Ele percebeu que essa voz o encorajava a agir, a não deixar o medo e a dúvida deterem sua jornada. Era a voz da sua própria alma, chamando-o a abrir os olhos para as dores do mundo e a importância de agir com compaixão e amor. Aquela descoberta começou a moldar seu desejo de se envolver ainda mais com a espiritualidade ao seu redor e a ajudar as pessoas a encontrarem suas próprias vozes. Com o passar dos dias, Divaldo notou mudanças em sua percepção, não apenas sobre ele mesmo, mas também sobre tudo que o cercava. As flores pareciam mais vibrantes e as pessoas ao seu redor mostravam uma nova dimensão de suas almas. Ele começou a enxergar além das aparências, sentindo a dor e a alegria que cada um carregava. Essas mudanças na percepção tornaram-se um convite para que Divaldo se tornasse mais empático. Ele entendia agora que cada pessoa que cruzava seu caminho estava em busca de algo, e essa jornada era essencial. Assim começou a se perguntar: como poderia auxiliá-los a enxergarem suas próprias verdades? Esse entendimento inflamou um desejo ardente de criar espaços de acolhimento e esclarecimento, onde outros pudessem também compartilhar e aprender. Diante de todas essas transformações, Divaldo sentiu um impulso incontrolável de desafiar a realidade como a conhecia. A ideia de que a vida era linear começou a se dissolver em sua mente. O que se imaginava como vida e morte estava se manifestando como ciclos de continuidade e aprendizado eternos. A morte não era um fim, mas uma passagem. Ao compartilhar essas percepções com amigos e seguidores, Divaldo viu que muitos também precisavam de apoio para questionar suas próprias realidades. As palestras que estava organizando deveriam incluir discussões sobre a relação entre vida e morte, desmistificando pontos de vista limitantes. Ele tinha a convicção de que, ao desafiar essas realidades, estava contribuindo para um despertar coletivo, convidando as almas a descobrir suas verdadeiras essências e a compreender que a espiritualidade é um presente que começa aqui e agora. Diante da nova lucidez que sentia, Divaldo decidiu que deveria confrontar seus próprios medos. O primeiro desafio que se impôs foi o medo da morte, algo que muitos ainda carregam como um fardo nas costas. Em meio a essa reflexão, lembrou-se de Maria e de suas histórias. Ele percebeu que cada ser humano tem uma relação única com essa questão. A palestra que planejava se tornaria um espaço seguro, um convite a todos que quisessem expor suas angústias. Divaldo começou a compor uma lista de medos comuns, como a solidão e a incerteza sobre o que há depois. Ele se propôs a desmistificar esses sentimentos, mostrando que cada um deles é uma oportunidade de aprendizado. Era essencial criar um ambiente acolhedor, onde a vulnerabilidade pudesse ser compartilhada, para que juntos possam abraçar as transformações necessárias. Uma visão de um novo amanhã podia ser iluminada quando decidimos enfrentar o que nos assombra com coragem e amor. As histórias de superação que chegaram até Divaldo eram variadas, mas todas tinham um ponto em comum: a resiliência. Ele começou a convidar pessoas para compartilhar suas experiências em suas palestras. Era incrível como cada relato despertava a empatia na plateia. Uma história que se destacou foi a de Ana, uma mulher que perdeu o filho em um trágico acidente. Em vez de deixar que aquela dor a consumisse, Ana encontrou força em sua dor. Começou a trabalhar com outras mães, oferecendo apoio e escuta. Ao contar sua experiência, ela revelou que a dor, embora intensa, podia se transformar em um combustível para ajudar o próximo. Divaldo entendeu que essas histórias eram fundamentais para mostrar que, apesar das adversidades, a luz da esperança sempre poderia surgir. Ele se comprometeu a nunca deixar de incentivar o compartilhamento de vivências, pois naquela troca se encontrava uma poderosa ferramenta de transformação e cura.
A reflexão sobre o peso das decisões começou a ocupar a mente de Divaldo. Ele percebeu que, frequentemente, as escolhas que fazemos são guiadas pelo medo ou pela pressa. O que ele queria compartilhar era a importância de parar, refletir e conectar-se com o coração antes de decidir. Durante suas palestras, começou a usar exemplos do cotidiano. Comprar algo novo, mudar de emprego ou até mesmo escolher relacionamentos. Ele convidava todos a pensar como cada decisão impacta não só suas vidas, mas a vida dos outros ao seu redor. Divaldo introduziu um exercício prático, onde os participantes fechavam os olhos e imaginavam as consequências de suas decisões. Aquela prática trouxe à tona emoções não resolvidas e uma nova forma de perceber as situações. Divaldo queria que todos se sentissem livres para escolher com consciência, pois cada ato pode reverberar na eternidade. Afinal, cada escolha é um passo na jornada de evolução espiritual. Transformação pessoal tornou-se o tema central das discussões nas palestras de Divaldo. Ele entendia que o processo de se tornar uma versão melhor de si mesmo exige coragem e determinação. Inspirado pelas histórias que ouviu e pelas reflexões que fez, Divaldo começou a compartilhar suas próprias experiências de crescimento. Ele falou sobre seus medos e inseguranças ao longo da vida e como foi importante enfrentá-los para se tornar quem era. Divaldo destacou que a transformação não acontece da noite para o dia, mas é um caminho contínuo de autodescobrimento e autocompaixão. Para ilustrar esse ponto, ele apresentou a metáfora da borboleta, que passa por um processo doloroso para se tornar bela e livre. As pessoas se identificaram com essa imagem e começaram a ver sua própria jornada sob uma nova luz. Acreditar na possibilidade de transformação se tornou uma mensagem poderosa que reverberava entre os participantes, inspirando todos a se permitirem florescer. Divaldo percebeu que as visitas espirituais eram mais comuns do que imaginava. Em suas palestras, começou a compartilhar relatos de pessoas que vivenciaram encontros com entes queridos após a morte. Ele falava sobre como esses momentos despertavam um profundo senso de paz e conexão, reforçando a ideia de que a morte não é um fim, mas uma transição. Em uma dessas palestras, um homem chamado Roberto compartilhou sua experiência ao ver o espírito de seu avô em um sonho vívido. Roberto descreveu como a conversa que teve com ele trouxe conforto e clareza para suas dúvidas existenciais. Divaldo usava essas histórias para mostrar que nossas almas estão sempre interligadas e que as visitas espirituais podem nos ajudar a entender que o amor transcende o espaço e o tempo. Esse entendimento gerava um ambiente de acolhimento e esperança, permitindo que os participantes falassem sobre suas próprias experiências e fortalecessem a fé na continuidade da vida espiritual. Os conteúdos do outro lado, segundo Divaldo, eram repletos de mensagens que poderiam mudar a percepção sobre a vida. Ele expôs a importância de estar aberto para ouvir essas comunicações, que muitas vezes chegavam em forma de sonhos, intuições ou até mesmo impulsos no cotidiano. Certa vez, uma mulher chamada Clara contou como, após a morte de sua mãe, começou a receber sinais claros de que ela ainda estava presente. Flores inexplicavelmente apareciam em seu jardim, e a música favorita da mãe tocava no rádio do carro em momentos inesperados. Essas experiências se tornaram um conteúdo rico para Divaldo compartilhar, uma vez que provavam que o amor perdura. Eles mostravam que os espíritos desejam se comunicar e ajudar aqueles que ficaram, oferecendo consolo e guia. Divaldo enfatizava que, ao reconhecer esses sinais, conseguimos construir uma relação saudável e enriquecedora com a espiritualidade, nos proporcionando aprendizado e evolução em nosso dia a dia. As mensagens de amor eram, sem dúvida, a essência do que Divaldo desejava transmitir. Ele acreditava que cada comunicação do outro lado carregava o pulsar do amor incondicional. Em uma de suas palestras, Divaldo partilhou uma história impactante sobre Jorge, um homem que havia perdido o pai. Jorge se sentiu desolado, mas após semanas de luto,
recebeu uma mensagem inesperada através de uma carta escrita com a caligrafia de seu pai. A carta falava sobre seu amor eterno e a gratidão pelas memórias construídas juntos. Essa experiência transformou Jorge, que passou a entender a morte de uma nova forma. As mensagens de amor contadas por Divaldo mostravam que o amor nunca morre e que nossos seres queridos estão sempre prontos para nos apoiar em nossa jornada, ajudando outros a encontrar a força para seguir em frente através do amor vibrante que nunca se apaga. O propósito da vida era uma questão que Divaldo sempre reiterava em suas palestras. Ele instigava a plateia a refletir sobre a razão de sua existência. Numa palestra, ele apresentou a história de Rita, que após a morte de seu parceiro, encontrou um novo propósito ao criar uma ONG voltada para ajudar famílias enlutadas. Rita percebeu que sua dor poderia ser transformada em algo que beneficiasse outros, e essa epifania a trouxe paz e realização. Divaldo explicava que o verdadeiro propósito da vida era aprender a amar e se conectar com o próximo, e que, independentemente das dificuldades enfrentadas, cada desafio era uma oportunidade de crescimento. Ele encorajava os ouvintes a procurarem suas paixões e a entenderem que o que realmente importa à alma são as experiências de amor, doação e comunhão. A vida é uma jornada de descoberta, onde cada um traz suas singularidades e contribuições que potencializam o amor na Terra. Durante suas palestras, Divaldo começou a perguntar a seus ouvintes: o que aprendemos com as dificuldades que enfrentamos? Essa reflexão convidava todos a olharem para suas experiências, mesmo as mais desafiadoras, sob uma nova perspectiva. Ele incentivava o público a compartilhar suas lições transformadoras, revelando que cada dor enfrentada é uma oportunidade para o aprendizado e crescimento. A plateia se envolvia nesse exercício, cada um trazendo relatos que demonstravam a importância de superar os obstáculos e aprender profundamente com eles. Ao final, Divaldo enfatizava que a vida é um grande professor, onde cada erro e acerto nos molda e ensina, preparando nossas almas para a jornada contínua de evolução. As histórias de transformação começaram a impactar diretamente a vida das pessoas que participavam das palestras. Algumas testemunharam mudanças significativas em suas rotinas diárias, enquanto outras decidiram dedicar suas vidas a causas que promovem o bem-estar coletivo. Divaldo se lembrava de Alexandre, que, ao ouvir relatos sobre resiliência, decidiu sair de um emprego insatisfatório e fundou um projeto social voltado para atender crianças carentes. Esses impactos se multiplicavam, uma vez que cada mudança individual refletia em toda a comunidade. Divaldo ressaltava que cada um de nós é um agente de transformação, e ao vivermos de forma mais plena, conseguimos iluminar o caminho de vários outros ao nosso redor. As mensagens de esperança tornaram-se o âmago das palestras de Divaldo. Ele fazia questão de listar exemplos reais de superação que vinham das histórias compartilhadas por seus ouvintes, pessoas que perderam familiares e que, em sua dor, encontraram formas de manter viva a memória e os ensinamentos daqueles que partiram. Ao contar sobre Luísa, que depois da perda de seu irmão fundou um grupo de apoio, Divaldo provocava um profundo sentimento de esperança e compaixão. A plateia, emocionada, via que a dor poderia ser transformada em força e que cada experiência de vida estava repleta de ensinamentos que poderiam beneficiar todos ao redor. Essa mensagem era clara. Mesmo nas tempestades mais duras, a luz da esperança pode brilhar. O futuro da espiritualidade era um tema que Divaldo abordava frequentemente, enfatizando que a convivência e o autoconhecimento são essenciais para moldar um caminho mais iluminado. Ele imaginava um mundo onde a espiritualidade fosse cada vez mais integrada ao cotidiano, não apenas nas religiões, mas na vida diária das pessoas. As experiências compartilhadas em suas palestras sugeriam um movimento crescente em direção à consciência espiritual coletiva. Divaldo visualizava um futuro onde a empatia e a compaixão estivessem presentes em todas as interações humanas,
levando a humanidade a um novo patamar de entendimento sobre a vida e a morte. O envolvimento de todos nesse processo seria vital, pois só assim, como coletividade, conseguiríamos reconhecer as lições e a luz que a espiritualidade nos oferece, criando um ciclo eterno de amor e esperança. A vida é uma jornada de aprendizado e conexão, onde cada experiência, por mais desafiadora que seja, pode se transformar em uma oportunidade de crescimento espiritual e transformação pessoal. É a interação entre as almas que nos guia e nos ensina a importância do amor, da empatia e da solidariedade. Qual história de superação você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Estamos aqui para ouvir suas sugestões e enriquecer nosso conteúdo juntos. Como as experiências que você viveu moldaram sua percepção sobre a vida e a morte? Você possui alguma reflexão ou ensinamento que gostaria de compartilhar com os demais? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo repleto de aprendizados e histórias que tocam o coração.